Ixi, agora eu tenho que desligar o negócio de novo, vai parar de novo, igual aquele dia. Gente, deixa eu só desligar a música aqui rapidinho, mas antes disso, muito boa noite pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Viram aí a nossa música muito intensa, na nossa intenção de mostrar mesmo como isso tudo pode ser forte. O intuito era realmente mostrar que tem alguns tipos de sons que podem ser, sim, agressivos para determinadas pessoas e para outras não. Ó, incomoda? Pra algumas sim, pra outras não, né? Boa noite pra todo mundo! Aê! Saiu! Davi conseguiu tirar a música pra gente. Muito boa noite para todo mundo de novo. Me desculpem uns minutinhos de atraso. Trânsito do consultório para casa. Um pouquinho difícil. Vamos falar hoje sobre todo esse sistema auditivo, tentar entender esse contexto, o que essas crianças vivenciam e como esse sistema auditivo compõe esse sistema de integração sensorial, todo esse processo de integração desses sentidos, como isso influencia na funcionalidade das crianças, no dia a dia delas, nas habilidades de estar em ambientes diferentes, de conviver dentro de casa, de realizar as atividades básicas de vida diária, nas habilidades de aprendizagem daquilo que a gente oferece para elas dentro da rotina, daquilo que é oferecido nas mais variadas terapias que elas são expostas, né? E como isso tudo pode influenciar, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa. Peraí, vamos só comentar, deixa o pessoal entrar primeiro. Ione, Amanda, linda. Obrigada, Ione. O povo tá entrando ainda. Ué, aqui já tá com 44 pra mim. Uhum. Gente, tá então... falando aqui, ó. Ah, o pessoal de Natal. Que bom! Já começa a dar algumas sugestões. Gente, já vamos falar sobre algumas informações para não ficar pro final, igual aconteceu na nossa última live. Sim. Que o Instagram me cortou, né? E eu não consegui passar todas as informações que eu queria para vocês. Desculpem a cara de cansaço da pessoa, porque acabei de vir no trabalho desde as 7 horas da manhã, então... bem cansadinha, mas vamos que vamos. Então, ó, a gente vai fazer para vocês uma agenda de como estão as nossas formações, de para onde eu vou, quais as datas e o principal, quais as pessoas que estão organizando essas formações no seu estado, na sua cidade, para que vocês possam se conectar, para que vocês possam se unir, né, para que a gente possa estar junto nesses dias e vocês possam saber quais as pessoas que estão, né, ligadas em todo esse propósito, porque vocês possam sugerir, por exemplo, temas, porque a gente tem trabalhado temas referentes à sua realidade, referente àquilo que você necessita. Por exemplo, Brasília, que a gente vai fazer agora, vai ser um tema. Salvador vai ser outro. Fortaleza, a gente já está pensando em outro. Né? Natal, o pessoal parece que já solicitou outro. E aí a gente vai trabalhando essa diversidade, tá bom? Então, o intuito de tudo isso, Amanda, qual que é o intuito de tudo isso? Nos unir mais, tá? Esse é o grande objetivo, é o grande sonho de tudo isso. Que nós possamos nos unir mais. Mais alguma coisa? Bom, então se a gente vai colocar um link na bio a respeito das informações sobre as palestras. Nesse link vocês conseguem ter todas as informações sobre... Vocês estão ouvindo, Davi, direitinho? O que é necessário, o que seria necessário para levar a Amanda no seu estado. Então, nós criamos um grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp tá dando super certo. São 2 grupos, tá, gente? Só para desconfundir. São 2 grupos. Um, a gente troca a experiência mesmo, tá lá, o pessoal traz muita informação, né? Fala sobre integração sensorial, fala sobre funcionalidade, fala sobre as crianças no dia a dia, todo mundo conversa lá, é bem legal. E o outro é só sobre as formações. Então, as pessoas que estão organizando as formações. Sim, aí... eu vou colocar esse link na bio da Amanda e lá vai ter os informes gerais, né, a respeito das palestras e dúvidas frequentes que eu estou levantando. Então, por exemplo, quem vai ser responsável por organizar o evento? Qual é o custo?
Para levar a Amanda. Ó, tem uma pergunta grandona aí. Olha aí pra mim. Seria... Então é isso, tá? A gente vai colocar lá na bio, vocês clicam e daí vai ter mais informação sobre as formações. Já quero falar agora. Deixa eu falar uma coisa muito legal pra vocês. Muito legal pra vocês, uma coisa que eu quero falar. Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o sistema olfativo. E a gente vai falar sobre os óleos essenciais. Claro que a gente vai falar sobre os óleos essenciais, que é um recurso que nós temos hoje na nossa atualidade de forma muito incisiva e que pode ser muito utilizado e que influencia muito e que dá muito certo. Então a Paty, que tá aqui direto com a gente, né, e que é aí que levanta a nossa bandeira muito sobre o autismo, muito sobre como atuar, e nós estamos pensando em uma pesquisa super legal, com um questionário estruturado que eu vou assinar para a do Terra. Vai estar com a gente na nossa próxima live, quarta-feira, 7h30 da noite, às 19h30. Na próxima quarta-feira, a Paty vai estar com a gente falando sobre o sistema olfativo, incluindo os óleos essenciais, tá bom? Tem duas informações que eu gostaria de passar. A primeira, estão perguntando sobre o grupo no WhatsApp. Então, manda um direct para você, que você encaminha pro meu. Gente, manda no meu direct, que eu passo pro Davi, ou então entra aí, assessoria, como que tá escrito mesmo? Não, vai ter que ser por direct mesmo. Pois é, mas pode entrar no seu direct direto, aí. No meu? Como que tá escrito aí o seu mesmo? Suporte Amanda Vilela. Entra aí no Instagram também do Davi, que ele encaminha para vocês também, para poder entrar no grupo do WhatsApp. Tá, fala também sobre Brasília e Bahia. Então, Brasília e Mas a gente vai mandar a agenda. Não, é porque eles gostam que façam a divulgação também. Tá, que dias que serão? Pois é, Brasília dia 25 e Bahia dia 8. Gente, Brasília, dia 25 agora, não é? Dia 25 de maio, em Brasília, a gente vai ter uma formação muito legal, um dia inteiro conversando com vocês bem pertinho. E na Bahia, em Salvador, dia 8, tá bom? Michelle, de junho, da ONG tá bom? Mães Unidas. Da ONG Mães Unidas. E todos os outros lugares que estão organizando aí também. Como eu falei, tem Fortaleza, tem Natal, Pernambuco também está organizando, tem um monte de gente aí estruturando. Santa Catarina também, então todo mundo aí bem unidinho. Posso começar? Só mais um detalhe, então. Ele não deixa, hoje ele tá que tá. Hoje ele tá que tá. Fala. É o seguinte, já tem pessoas organizando para Natal, então manda um direct pro suporte Amanda Vilela, que eu incluo vocês, né, no grupo. Já tem gente organizando para ir para Natal, para que eu vá para Natal. Então só manda um direct aí que a gente vai incluir vocês no grupo para vocês poderem nos ajudar e a gente possa se unir para que seja uma formação bem legal. Tá bom? Então tá, gente, vamos começar, porque senão o Instagram me corta de novo, eu fico super nervosa com esse negócio, porque o meu maior objetivo, como diz a Tati, eu não sei se a Tati entrou, mas como diz a Tati do Renasci no Azul aí, eu sou hiporresponsiva para passar informação para vocês. Eu quero que vocês tenham acesso ao máximo de informação possível, para que vocês possam usar isso no dia a dia com as crianças, porque eu sei que essas informações são informações muito atuais, e que isso faz muita diferença no cotidiano com as crianças. Então, se vocês tiverem condições, se tiverem esse repertório acessível para vocês, pelo menos minimamente reconhecível, vocês podem utilizar e eu tenho certeza que vai ajudar aí na prática do dia a dia, tá bom? Gente, quando a gente fala sobre sistema auditivo vinculado à integração sensorial, eu não estou falando sobre problemas auditivos, patologias auditivas, não é disso que eu estou falando. Não estou falando sobre questões de otorrino, por exemplo, né? Sobre perda auditiva, sobre alterações anatômicas, sobre nada disso. Neste caso, a criança possui toda a estrutura anatômica e funcional perfeita. Você vai lá fazer os exames, está tudo no lugarzinho certinho, tudo adequado, tudo certinho. O problema é como ela recebe essa informação auditiva, esse estímulo auditivo e como ela integra isso no cérebro. Como esses canais chegam até o cérebro e como isso volta em uma resposta para essa criança. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Por isso que tem a ver com o sistema sensorial.
Tá bom? Mas, antes de tudo, é claro que é necessário você levar o seu filho a um otorrino, levar uma fono para fazer, né, todos os testes necessários, uma audiometria, né, o teste da orelhinha quando a criança nasce e tudo mais, para poder fazer todos os exames necessários. Mas, Amanda, eu tenho certeza que meu filho escuta. Né? É o que acontece na grande maioria das vezes com as nossas crianças com autismo. Davi, você ligar, por favor? Calor. O que acontece? Essa criança, ela tem uma estrutura auditiva adequada. A gente consegue identificar isso. Mas por que, Amanda, então? Por que ela me dá sinais tão claros de que essa audição não tá legal? Por que ela me dá sinais tão funcionais, tão evidentes, tão impactantes na realidade dela, de que esse sistema auditivo não está funcionando da maneira adequada? Porque é realmente isso que acontece. Como eu tento colocar isso de forma bem viva para vocês, bem concreta, bem real, para que vocês entendam isso, né, de forma nua e crua mesmo, essa recepção a gente não consegue dizer exatamente como ele está ouvindo. Mas ele não integra de forma adequada, ele não escuta na mesma intensidade, na mesma vibração que eu e você. Então, aí a gente usa todas aquelas regrinhas que a gente usa para todos os outros sentidos. Ou ela é hiperresponsiva ou ela é hiporresponsiva. Isso a gente sabe. Então, ou ela tem aversão ou ela tem buscas. E isso também vale para o sistema auditivo. E se ela tem aversões, Amanda, como ela vai me demonstrar isso? Ela tá fraca, deu sinal de bateria. Aqui, ó, o carregador tá aqui, ó. Ela vai te dar sinais também de que esse sistema auditivo dela está também comprometido. Então, de que esses sons estão sendo aversivos. É aquela mesma realidade que a gente usa para o sistema tátil. Lembra que eu já falei isso para vocês várias vezes? Que se ela tem algum tipo de resposta tátil que é aversiva, ela não vai querer encostar mais. Se tem alguma sensação que para ela é ruim, ela vai começar a evitar. Então, se tem um som que para ela é ruim, ela também vai começar a evitar. Mas algumas crianças demonstram isso de forma evidente, tapando os ouvidos. Mas a grande maioria das crianças não demonstra esse sistema auditivo de forma tão clara. Então, pode ser que ela simplesmente sofra uma sobrecarga sensorial e ela não consiga te demonstrar isso. Isso acontece muito com as crianças pequenas. E aí você vai fazer uma avaliação, você pergunta para a criança, os pais, a criança dormia bem quando era neném? Não, Amanda, ela nunca dormiu bem. Ele sempre chorou muito de noite. Aquela criança que chora demais, muito irritada, muito agoniada, sabe? Que passou lá por aquela fase de pequenininho, com muita agonia, que precisava de colo constante, que não tinha aqueles momentos que o recém-nascido tem, por exemplo, daquele descanso mais prolongado, aquelas horas de descanso prolongada. Pode ser, sim, por uma hiperresponsividade auditiva, por exemplo. Porque ela estava escutando a mais. E a gente não consegue dizer o que ela escuta. Pode ter um zumbido, Amanda? Pode. Do mesmo jeito que ela pode estar escutando estridente. Se eu começar a gritar aqui, vai ficar insuportável para vocês. Não vai? A doida, né? Se eu começar a gritar, vai chegar uma hora que vocês vão falar, Amanda, não dá. Mexe com o nosso humor. Do mesmo jeito, se eu começar a falar muito baixinho, ninguém vai entender nada do que eu tô falando, vai ficar todo mundo nervoso. Do mesmo jeito que se eu começar a falar muito baixinho, ninguém vai entender o que eu tô falando e vai dar também uma resposta de estresse, de ansiedade, de irritação em todo mundo. Não é verdade? Só assim pra gente tentar mensurar o que eles sentem. Pronta comunicação da Bahia. O único jeito da gente tentar mensurar o que eles sentem. Mas é realmente a única forma. Tá bom? Então vamos lá, gente. Como que a gente percebe que a sua criança pode ter na prática do seu dia a dia? Assustou! Imagina o que a nossa criança sente na hora que a gente entra com ela no supermercado, na hora que a gente entra com ela no shopping, na hora que a gente liga um liquidificador, na hora que a gente liga um aspirador de pó. Se eu tivesse feito a live do consultório, igual eu tinha pensado em fazer, eu vim pra casa por causa dos meus filhos. Oi, tia Cris! Gente, desculpa. Eu vim pra casa por causa dos meus filhos. Porque se eu tivesse feito uma água... Gente, desculpa, hoje eu tô a capa do Batman.
Se eu tivesse feito a live do consultório, eu ia ligar um aspirador de pó no começo da live. Com um som bem forte pra vocês, entende? Mas como eu fiz aqui, eu tentei ligar o rock aí, pra vocês poderem entender um pouquinho melhor. Mas na prática mesmo, no dia a dia, Amanda, como que eu percebo? Quais são os sinais que essa criança me dá? Ela vai tapar os ouvidos, ela vai se demonstrar ficar irritada, nervosa, angustiada. Ela vai ficar agressiva, muito agressiva. E aí a gente pode pensar que é comportamental. Por vezes a gente pode pensar que é comportamental. Ó, tá ali na Silvana mandando uma carinha de amor, psicóloga Célia. Oi pra todo mundo, de novo. Então é aquela criança que tem aversão a ambientes. Gente, muita aversão a ambientes. Muita mesmo. É aquela criança que no trânsito passa uma moto no carro do lado e faz um som alto, ela assusta muito. É aquela criança, aquela cena clássica que a gente conhece, o maneirismo tentando se regular. Ela vai buscar outros recursos sensoriais para se regular. Então, pode ser que comece uma ecolalia, pode ser que comece uma estereotipia associada, mas pode ser também que ela não tampe o ouvido. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Se a gente vê a criança tampando o ouvido, a gente já sabe, o som tá alto, né? Ela tá com uma hiperresponsividade auditiva. Mas pode ser que ela não tampe o ouvido, pode ser que ela fique irritada, pode ser que ela fique nervosa, pode ser que ela fique angustiada só. A Helena está aqui mandando um beijo. Hoje vai. Oi, Helena! Tudo bem, meu amor? Tia Amanda te ama. Muito, tá? Minha princesa. Gente, e se ao contrário? A criança tem buscas auditivas. Se eu falar muito baixinho, vocês não vão tentar entender. Primeira coisa que vocês vão fazer, se o som tá baixo, é tentar aumentar. A gente vai lá do lado e tenta aumentar o som. Nossa, o som tá baixo. A gente vai lá e tenta aumentar sem perceber. A gente tenta interpretar aquele som de uma forma mais adequada. E a gente vai buscando por informação. A gente tenta aumentar. Se a gente não consegue, a gente chega mais perto. E aí a gente vai querer uma intensidade maior, uma quantidade maior. Então é aquela criança que fala muito alto. É aquela criança que fica batendo as coisas o tempo todo, buscando por som. É aquela criança que às vezes é muito interessante, ela emite som, porque quando ela emite um tipo de som, é como se fosse um radar, sabe? Que o som bate, ecoa, por exemplo, bate na parede e volta. Então ela emite som porque ela sabe que o som vai voltar para ela. Então ela fala muito, ela canta muito, ela imita som de animais, ela imita som de objetos, ela imita som de eletrodomésticos, ela imita som de carro, ela vai reproduzir isso o tempo todo tentando atender essa necessidade dela. Ela vai buscar por brinquedos que tem som, ela vai balançar as coisas perto do ouvido. Ela tem essa necessidade e te mostra isso de uma forma muito clara também. Então, ela busca muito por isso. Já estão fazendo perguntas já, daqui a pouco a gente já começa. Rapidinho a gente responde as perguntas, tá? Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês sobre esses comportamentos físicos que as crianças nos demonstram, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Recebi uma criança uma vez que era assim um desafio enorme. Veio pra mim com uma hiperresponsividade auditiva, porque a criança fazia isso. Então, o tempo todo aqui, ó. E todo mundo, ele não suporta barulho, é uma hiperresponsividade auditiva. Eu fiz o perfil sensorial já me deu completamente o contrário. E na minha avaliação clínica também me dava o contrário. Eu apresentava um objeto com som, ele procurava, ele apertava, ele desejava aquele objeto. Ou seja, o tapar o ouvido para ele, gente, a criança não era hiperresponsiva. Todo mundo tirava o objeto com um som de perto dele, achando que ele estava evitando. Mas, na verdade, ele tinha uma aversão às pessoas muito perto dele, entende? Uma aversão a estar muito com as pessoas. Ele fazia isso para se esconder, não era para evitar o som.
Por isso que eu tô falando que o fato de tapar os ouvidos não quer dizer tudo. A criança tinha uma busca auditiva, vocês acreditam? E aí a gente reverteu todo o caso com a intervenção, atendendo a necessidade auditiva que a criança tinha. Então precisa passar por uma avaliação e a gente tem que olhar o comportamento sensorial que essa criança te demonstra, com um olhar muito crítico diante da situação. Então, oferece para o seu filho os estímulos mais variados possíveis. E aqui a gente vai começar a falar sobre intervenção. Já deu para vocês terem uma noção. Quando a criança tem aversão e quando a criança tem buscas auditivas, né? Dentro de casa, com os eletrodomésticos, quando ela reage mal a sons, quando ela fica agressiva, quando ela tapa os ouvidos, quando ela se esconde, né? Quando ela entra em crise. Isso tudo já dá para a gente perceber de uma forma muito clara. Mas como que seria essa intervenção, Amanda? A gente começa a levar essa criança para todos os ambientes possíveis. A gente começa a conversar com essa criança de uma forma natural. A gente não evita os sons, porque a nossa tendência é evitar. E como pai e mãe, a gente vai acabar fazendo o nosso próprio reforço, né? O nosso reforço negativo, sabe? Tirando o agente aversivo da sua frente. Mas você se esquece que você está atrapalhando a evolução do seu filho. Por vezes a gente faz isso. E eu não falo só de vocês, eu falo de mim também. Quantas vezes eu me vejo fazendo isso em questões comportamentais com os meus filhos? Então, quando a gente fala com criança com distúrbio de processamento sensorial, isso fica mais forte ainda. Então, se o seu filho tem aversão a som, sempre lembrando daquelas respostas de estresse que eu falo muito para vocês. A gente evita, a gente toma cuidado, observa as respostas de estresse que seu filho está te dando. Quais são essas respostas de estresse? Aquelas que vocês já estão cansados de saber. A gente vai terminar essa série de lives com todo mundo craque, todo mundo pode dar palestra sobre respostas de estresse. Palpitação, sudorese, ânsia de vômito, respiração ofegante, angústia, estresse, toda essa resposta de estresse que a gente sente quando a gente tem algo que angustia muita gente, né? Como se fosse um pânico mesmo. Isso me mostra que a criança está sofrendo uma sobrecarga sensorial. Aí eu tenho que recuar. Mas caso contrário, eu vou oferecendo esses estímulos para a criança várias vezes com intervalo de tempo pequeno e com uma permanência suportável para ela. E cada vez eu vou aumentando essa exposição de forma progressiva. Então eu levo a minha criança na feira. Tem que sair de casa, gente. Não dá para ficar com criança com alteração auditiva dentro de casa. Eu ligo o som dentro de casa, sim. Eu ligo o som do carro, sim. Né? Eu começo a oferecer toda essa variedade de estímulos para essa criança de uma forma natural. Se o seu filho é hiporresponsivo, se ele tem buscas, você oferece para que ele comece a integrar isso com intensidade maior. Se ele tem aversão, você começa a oferecer para que ele possa realmente começar a ultrapassar essa aversão dele e comece a aceitar melhor esses estímulos auditivos. Gente, o quanto é difícil para as crianças em escola. Vamos falar sobre escola, sobre ambiente escolar com estímulos auditivos. Como é complicado para as crianças. Gente, pra gente, eu vou em reunião de escola, que de verdade, pra mim é difícil conversar com o coordenador. Então, o que eu tenho que fazer, Amanda? É todo um processo. Primeira coisa, precisa de um tratamento. E o tratamento é intervenção. É perceber que não é só na hora da crise que você tem que atuar. Você tem que atuar de uma forma progressiva. A gente faz esse tratamento mesmo, essa intervenção para prevenir esses momentos de crise. Mas nos momentos de crise, nos momentos de respostas de estresse, a gente recua sim. Tá? Para que o seu filho não entre numa sobrecarga. A gente tem que observar a criança e saber até onde eu posso ir. Então, na escola, Amanda, como que eu faria isso então? Está todo mundo gritando? Na hora da atividade, o meu filho se desorganiza. A gente começa a retirar a criança em alguns momentos e trazer ela quando a sala já está um pouco organizada. Amanda, retirar a criança com autismo de dentro da sala de aula, se a gente quer promover a interação social delas, eu falo isso para vocês com muita constância. Sim, a gente tem que ter bom senso. Em alguns momentos, não adianta ficar insistindo com a criança, insistindo, se ela não está conseguindo. Eu retiro. Se ela tem uma hiperresponsividade auditiva, se ela tem uma questão sensorial comprometedora, lógico. Eu retiro ela, espero a sala se organizar, espero todo mundo se acalmar, depois eu volto ela de novo, depois que esse ambiente já está um pouquinho mais tranquilo.
E o recreio? E o momento da atividade física, da educação física, que tá todo mundo correndo, gritando, esperneando lá? Eu trago ela, nem que eu permaneça, e a gente faz a dieta sensorial da criança, né, gente? A proposta adequada para ela, para cada ambiente. Nem que eu permaneça com ela lá naquele ambiente 5 minutinhos fora para ela se regular. Da próxima vez, 6 minutinhos no ambiente agressivo, 6 minutinhos fora. 10 minutinhos no ambiente agressivo, 3 minutinhos fora. Eu vou fazendo esse contrapeso, entendeu? Para que ela vá se acostumando de novo, integrando esse estímulo sensorial de forma equilibrada no sistema nervoso central. Então, eu levo a criança para vários ambientes, eu ofereço vários tipos de estímulos sonoros para o meu filho, eu levo no cinema. Eu ando com o som do carro ligado, sim. Eu levo no aeroporto, em alguns momentos, sim. Ah, Amanda, eu sei que vai gritar. Hoje ele grita, amanhã ele grita menos, depois de amanhã ele vai gritar menos. Cada vez esse processo vai ser menos doloroso para o seu filho. Você não está expondo ele ao sofrimento, você está oferecendo condições dele se acostumar com a realidade social normal da nossa sociedade. Não tem como a gente esconder essas crianças dentro de uma bolha. É impossível. Não tem como a gente limitar isso. Não, a gente não está favorecendo o sofrimento, a gente está favorecendo a evolução. Tá bom? A gente precisa reconhecer os limites para potencializar as capacidades. Mas primeiro a gente tem que passar pelo limite. Combinado? Outra coisa, manter a rotina auditiva da casa. Porque o que eu percebo? Os pais começam a mudar a rotina auditiva da casa. Se é uma criança que tem aversão, todo mundo começa a ficar com a televisão baixa. Se tem os outros irmãos não podem trazer um brinquedo com som pra dentro de casa. Não pode. Eu tenho um paciente que as irmãs ganharam um brinquedo, acho que era uma ambulância que gritava na época. Nossa, na hora que a menininha ligou essa ambulância, que era um presente de aniversário, que ela tava louca, o pai tomou, escondeu, guardou, nunca mais a menina pôde brincar com o brinquedo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Um irmão não pode ser prejudicado por causa do outro. Então, a gente precisa, sim, reconhecer o que um precisa e o que o outro também precisa. Não pode mudar a rotina da casa, tá bom? Então, vamos manter uma rotina normal dentro de casa. Todo mundo conversar. Amanda, qual é o tom de voz que eu converso com meu filho? Um tom de voz normal, calmo. Também não dá pra ficar todo mundo gritando dentro de casa o tempo todo, né, gente? O nosso tom de voz, ele trabalha com o nosso humor. Foi o que eu falei no comecinho. Se a gente fica perto de alguém que grita o tempo todo, a gente fica irritado. Do mesmo jeito, se a gente fica perto de alguém que fala baixo o tempo todo, que é muito apático, o nosso humor também fica deprimido. Então, a gente abaixa, faz o contato visual com a criança e fala num tom de voz compreensível, normal, na rotina da sua casa. Não mude a rotina da sua casa, tá bom? Isso sim é favorecer a evolução do seu filho. Aos poucos, isso vai se tornar menos doloroso para ele, tá? E aí a gente pode usar, sim, de algumas adaptações nesse comecinho até ele realmente integrar essa informação. Por exemplo, tem crianças que a gente adapta um fone de ouvido. O foninho de ouvido para que no momento que essa exposição estiver muito forte, por exemplo, eu tenho crianças que infelizmente no fim do ano, por exemplo, nas festas, a mãe teve que sedar para não passar o Réveillon, porque era impossível passar por aquele Réveillon. Então, para essas crianças, a gente indica um fone de ouvido para que a criança possa se regular nos momentos de maior desorganização, de maior desequilíbrio. Tá bom? Do mesmo jeito que crianças que têm buscas auditivas, a gente pode ter um estímulo sonoro para que ela possa utilizar nos momentos que ela também precisar se regular. Então, a gente utiliza, sim, esses recursos necessários. Olha, só passou já mais de 30 minutos já. Acho que você começou 7h30 e pouquinho, foi? Acho que foi. Tá, então já deu 30 É minutos. isso, vamos responder as perguntinhas, meus amores? Bom, vamos lá. Eu tive que abrir novamente a live e aí algumas perguntas que estavam salvas, né? Eu perdi, mas aí eu pedi pro pessoal mandar novamente. O meu tá tudo aqui, se quiser ler no meu. Ah, mas como é que eu faria? Eu sentaria do seu lado aí? Senta aqui e vai lendo. Tá.
Aqui, ó, senta aqui, puxa a cadeira aqui. Peraí, gente, é porque o Davi perdeu as dele, ele vai chegar aqui perto pra gente tentar não perder nenhuma perguntinha. Ó. Tem alguma lá no grupo do WhatsApp? O pessoal fez alguma? Não olhei. Vou olhar mais pra frente. Olha aí pra mim, se teve. Tá. Yara Costa. Oi, tenho certeza que tenho hiperresponsividade auditiva. O barulho me faz fazer caretas. Elisângela, já percebi que tem sensibilidade auditiva. Nossa, já tá bem no início, hein? E vocês viram, gente, como irrita? Por exemplo, o Davi. Vocês sabem o que a gente adaptou pro Davi dirigir? Um fone de ouvido. Um fone mesmo, pra tampar. Porque os meninos gritam, ele se desorganiza completamente dentro do carro. Nossa, muita pergunta aqui. Tá. Obrigada. E qual o problema Clara, de usar uma anos, adaptação? não fala Nenhuma. nada. Clara, a Adriana Lima. Clara tem 4 anos, não fala quase nada. E fiz ECAMI e ela só ouve pelo ouvido esquerdo. Realmente é com a fono, né? Aí sim a gente tem uma questão fonoaudiológica que precisa de uma intervenção, um estímulo mais adequado. Davi, nosso mundo azul. Davi, quando começou a estudar, chorava sempre que o sinal tocava. Fomos trabalhando e agora tá ok. Mas quando as crianças gritam, ao mesmo tempo ele fica assustado e se irrita. O que a gente pode fazer... ótimo. O que a gente pode fazer? Não sei se vocês viram um videozinho desse fim de semana. A gente teve o Parque Azul e um parque aquático aqui em Goiânia, aqui próximo a Goiânia. E a Maria Clara, da Tati, a gente fez uma previsibilidade muito legal com ela. A gente colocou ela, sabe aquelas bolhas de água? Vocês devem ter visto. Aquelas bolhas infláveis que ficam dentro da água e a criança fica pulando dentro. Ela tem uma hiperresponsividade auditiva. E aí a gente eles usam um secador, tipo um secador, para poder inflar a bolha. E eu pensei, meu Deus, como é que ela vai entrar nesse negócio se ela tem uma hiperresponsividade auditiva muito grande? E aí a gente fez uma previsibilidade. Eu sentei do lado dela, eu sentei com ela, do lado das crianças que estavam entrando, e a gente assistiu ali umas 4 crianças entrando. E aí a gente foi conversando e trabalhando como seria esse som, como que é esse som de verdade, qual o comportamento que ele tem. Ensinei ela a tapar os ouvidos se tivesse realmente muito forte. Gente, entrou, deu um show, foi ótimo, vocês não estão entendendo. Entrou, deu um show, tapou os ouvidos. E aí também o rapaz que estava lá foi super legal, controlou a velocidade, a altura do som que estava sendo emitido, a velocidade do vento que estava indo também nela. Então até o lugar que estava indo para não ir direto, a direção para não ir direto no rostinho dela. E deu muito certo. Então, se a gente consegue controlar, nossa, a criança tem uma vida funcional, perfeita, né? Mamãe pedagoga Silvana. Davi sempre fica muito irritado. Esses dias ele falou que não queria ouvir nenhum canto dos pássaros. Gente, meu Deus. Precisa de uma intervenção, né? Não tem jeito. A gente precisa trabalhar essa sensibilidade auditiva com urgência. E não tem jeito, gente. A criança tem que passar pela dor para integrar novamente esses estímulos auditivos, que senão ele não vai conseguir mesmo. Quanto menos estímulo auditivo ele receber, menos ele vai aceitar. É igual a questão comportamental. Mais rígido vai ficar essa recepção sensorial. Tati Diniz, meu filho fica agressivo com o som do liquidificador, som de batida de martelo. Tati, serra, dá-lhe liquidificador. Som do telefone. Todo dia começa a oferecer som. Mas é assim, ligou, 2 segundinhos, desliga. Várias vezes no dia, 2 segundinhos, desliga. Várias vezes no dia começa a pôr som dentro da sua casa, minha amiga. Começa a oferecer esses estímulos para ele de uma forma agradável, observando as respostas de estresse, mas dá-lhe estímulo. Mãe de Mari, Heitor e Arthur. O meu tampa os olhos com as mãos, principalmente na hora de cantar parabéns. É a mesma resposta daquela criança que eu falei que tinha uma aversão às pessoas e a gente achava que era auditiva. A criança usa as mãos para se esconder também, né? Então, às vezes, ele tampa o olho, mas a questão é auditiva. Cassandra. Então, a gente observa o comportamento da criança naquele momento. A Cassandra, a minha às vezes roda parecida com peão. Maranhão, Vanessa. Uma resposta também que pode estar relacionada ao som também, né? Igual eu falei, eles manifestam de várias formas corporais essa inadequação. Maranhão. Amanda, a minha não se incomoda com barulhos altos, como o som alto de uma festa ou fogos, mas barulhos específicos, como de animais, liquidificador, aspirador. Pode. Poderia fazer para ela não chorar?
Pode acontecer também. Observa quais os sons que ela está tendo aversão e oferece só esses sons. Eu tenho criança que só tem aversão a barulho de avião. Então, ó, barulho de avião na sessão, toda a sessão. Vamos só para o aeroporto. Você começa a trabalhar de forma incisiva naquilo que a criança tem dificuldade. Por isso que dá certo. A Cíntia, meu filho fazia isso com moto e carro de som. E agora parou. O que pode ser? Ele integrou esse sistema sensorial. Por isso que dá certo. A gente reabilitou o cérebro dele mesmo. Diário da Lorena. Minha Lorena não se incomoda com nenhum som. Observa se ela não tem buscas. Tá, meu bem? Normalmente essas crianças que não se incomodam, elas têm tendência a ter busca. E a gente pensa que tá tudo bem, pode ser que ela não esteja interpretando os sons de maneira adequada. E se a gente entrar com estímulos, ela começa a interpretar melhor e se sentir mais confortável e ter uma funcionalidade melhor também. Exatamente, a Tati fala exatamente isso. Ao mesmo tempo que tem aversão a barulhos específicos, busca sons específicos também. Isso. Gosta de barulho de água, ela balança objetos para ouvir. Isso. Gente, o nosso ambiente tem que ser sonoro. Barulho de água, maravilhoso. Deixar uma fontezinha de água lá perto do ouvido da criança o tempo todo. A gente tem que começar a oferecer. Pensa em todos os seus sentidos. Por isso que eu quis fazer uma live cada dia sobre um temazinho. Pensa em todos os seus sentidos e como eles funcionam. Então você tem aversões e tem buscas. A gente tem que atender as duas necessidades. E as buscas é tratar esses estímulos ao seu redor. Então quando a gente for falar de estímulo visual, a gente vai ter que ter estímulos visuais ao nosso redor. São estímulos auditivos agora, a gente tem que oferecer esses recursos auditivos. Uma casa totalmente silenciosa também não está oferecendo estímulo nenhum para o seu filho. A Tânia Barbos, ela falou assim, como trabalhar a ecolalia? Tem que ver quando ele faz essa ecolalia, por que ela aparece, em que condições ela aparece. Porque é uma manifestação da mesma forma que a estereotipia motora, por exemplo. Ele está demonstrando que alguma coisa está acontecendo. A gente tem que ver o contexto dessa ecolalia. Pode ser até também uma forma de comunicação, sabia? Muitas ecolalias podem ser uma forma de comunicação também e a gente não consegue interpretar. Carol Braz, Amanda, nosso anjo. Meu filho fica muito irritado com os primos e chora e procura sons de motores da casa, som dos motores da casa e água. Ela complementa lá embaixo, que eu lembro dessa pergunta, ela começou a comentar. Então, lá embaixo eu vou fazer a complementação dessa pergunta. Mamãe da Ju. Mas só um pouquinho. Ele vê muito esses primos, porque tem que ter uma frequência nesse convívio social também, né, gente? Nesses diferentes ambientes que eu falei pra vocês, que a gente tem que sair com as crianças. Gente, não percam oportunidades. Não percam oportunidades pra se... tentando evitar o sofrimento para si próprio, né? Porque é isso que a gente faz. A gente tenta evitar o nosso desgaste. A gente não pode perder oportunidades por causa disso. Então, se você está saindo para o supermercado, pega seu filho e leva junto. Se você está saindo para qualquer ambiente, pega seu filho e leva junto. E essa exposição a vários ambientes também funciona para casa de familiares. Vai na casa dos primos, leva toda vez junto. Vai na casa dos avós, leva toda vez junto. Então vamos começar a entender que os nossos filhos, principalmente criança, eles estão em fase de desenvolvimento. Não é só terapia no consultório que dá resultado. Muito pelo contrário. É por isso que eu faço tudo isso, entendeu? É por isso que isso me deixa louca, assim... desesperada, sinceramente. As pessoas hoje inverteram as coisas. As pessoas acham que a terapia do consultório que vai reabilitar o seu filho. E não é. É aquilo que você faz no dia a dia. É você que conhece seu filho melhor do que o terapeuta. O terapeuta está aqui só para direcionar. Só para falar assim, faz isso mais um pouquinho, segue esse caminho, então tem essa conduta. Quem toma a atitude são vocês. Quem está com ele todos os dias são vocês. É a mesma coisa quando a gente leva o filho para a escola e quer que o professor eduque ele. O papel de estimular também é dos pais, tá bom? Mamãe da Ju. Amanda, minha filha agora está colocando as mãos no ouvido quando escuta som alto, mas só brinca com brinquedos que tem barulho e vive jogando as coisas no chão. Às vezes é a intensidade do som. Foi o que você falou. Às vezes é o som muito alto. Então coloca som muito alto, desliga. Coloca muito alto, desliga. Coloca muito alto, desliga. Começa a trabalhar cada vez mais intensidade. Rafaela Muratori. Já observei sobre isso também, como tampa os ouvidos. Cassandra. Minha filha tampa os ouvidos no caminho para a creche. Pode ser o trânsito. O barulho do trânsito para as crianças também é muito perturbador.
Aí você sabe o que você faz, Rafaela? Abaixa o vidro do carro. Aí que ele precisa desse estímulo, tá bom? Cíntia, meu filho tem 7 anos e tem tido necessidade de ir no banho sem saboar com condicionador. O que pode ser? Uma busca tátil, com certeza. O condicionador, ele é viscoso, né? A textura dele é mais grossa. Com certeza ele tá sentindo melhor. Aline, meu filho não tem problema com barulho. Sempre levo ele para todos os lugares. Ele é autista, tem 4 anos. Aline, observa também se ele não tem busca auditiva, tá? Porque isso pode acontecer. Quando a criança não tem aversão, pode ser que ela tenha buscas e a gente não tá percebendo. Então pode ser que ele tenha necessidades auditivas que você não tá conseguindo atender. Sandra Pode Jesus. ser, não significa que seja. Mas eu quero que vocês tenham esse olhar crítico mesmo e clínico. Gente, isso que eu passo é bem legal, sabe? É um olhar clínico que muitos terapeutas não têm. Que muitos terapeutas que deveriam ter, não têm. E eu queria muito que vocês estivessem assim, ó, preparadões para ter. Porque é olhar pro seu filho e pensar, será que não pode ter alguma coisa a mais? Será que eu não posso oferecer algo a mais? A Tati fala que tá amando a live. Eba! A Sandra Jesus. O meu filho autista na sala tem 34 crianças. Não, o meu filho autista na sala dele tem 34 crianças. Imagina Muita criança, hein? Meu Deus! Ver a rotina. Que foi quando você começou a comentar sobre a questão da escola. Ver como é que ele tá nessa rotina da escola. Às vezes, se não dá pra mexer com todo mundo, você adequa ele para que ele se sinta mais confortável nessa rotina. A Cíntia Maria, ela comenta novamente, né? Meu filho quer tomar banho com condicionador, tem 7 anos. A professora Cíntia, começa a utilizar coisas que vão... eu sei que não é o tema da live, mas eu tô percebendo que você tá um pouco agoniada por causa disso. Começa a utilizar coisas que vão oferecer mais tato-pressão para ele. Uma bucha mais grossa, para ele esfregar um pouquinho mais, para ele sentir um pouquinho mais essa sensação mais intensa de tato-pressão na pele, tá? E ver se funciona. A professora Kel, se eu não me engano, desculpa se eu estou falando errado o nome. A criança pode ser hiporresponsivo tátil e hiperresponsivo auditivo? Pode. Cada sistema pode funcionar de uma forma, porque são vias neuronais diferentes uma das outras. Por isso que é difícil, é muito difícil. Por isso que sempre tem que ser, assim, para avaliar, um terapeuta ocupacional com certificação internacional em integração sensorial completa. Não dá para ser só um curso introdutório, não dá para ser outro profissional, muito menos, porque são só 2 universidades no mundo que oferecem essa formação. Biana, a criança pode ter aversão somente a um tipo de barulho? O aluno não tem aversão ao som do sinal, ao barulho das outras crianças. Mas ao som da voz de uma criança um pouco mais alto já tem crise. Às vezes o agudo, o grave, tá? A gente trabalha com essa diferença, pode ser sim. E aí, o que a gente faz, Biana? Conta lá pro terapeuta trabalhar isso no consultório, essa diferença nessa intensidade desses sons. A Maria, amei essas dicas. Que bom. Amanda, essa live está maravilhosa. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa. Como fazer? O recreio e a educação física são de difícil integração. Então, o que a gente tem feito? A Tati tá aí, né? Você falou que ela tá aí? Olha, não. Algumas orientações na escola que eu faço. Para criança, no começo, como eu falei, a gente faz um tratamento com a criança no consultório para que aos poucos ela entre na rotina normal, pronto, acabou. Eu não vou querer que a criança tenha uma rotina diferente das outras pro resto da vida. Esse não é meu objetivo. Mas no começo, para que ela possa ser funcional, para que ela possa estar entre os colegas e não se desorganizar, e para que eu entenda essa criança, atue com essa criança respeitando a dignidade dela, porque eu acho que é isso que a gente faz, sem torturar essa criança. Eu trabalho com aquilo que ela suporta. Não adianta eu querer oferecer aquilo que ela não suporta. Então, o que eu faço com essas crianças que têm muita aversão com o recreio e com a educação física? Normalmente, os outros alunos ficam mais agitados na hora que eles chegam no recreio. E mais agitados na hora que eles chegam no pátio da educação física, por exemplo. Então, o que eu peço? Para que a criança contea, porque é o termo que eu gosto de usar, a criança contea, ela entre no ambiente depois
que as outras crianças já entraram. Depois que os ânimos já se acalmaram um pouco, entendeu? Por exemplo, na educação física, na hora que o professor já colocou as outras crianças para fazer alguma atividade, depois que elas já fizeram lá um aquecimento, depois que já está cada uma em um recurso, por exemplo, alguns pulando corda, outros jogando bola, aí eu levo a criança com TEA. Tá bom? Eu tento evitar que ela chegue junto com as outras crianças, porque daí ela vai pegar todo mundo correndo, todo mundo gritando, todo mundo esperneando. A mesma coisa do recreio. Eu espero, por exemplo, tem 15 minutos de recreio, a criança com TEA vai entrar depois de 5 minutos que todo mundo já entrou e já deu uma calmadinha. Davi, nosso mundo azul. Como adoro essa pessoa. Meu amor. Depois você me fala se deu certo as dicas lá pro nosso príncipe. A Tânia, a previsibilidade é aconselhável, então. Exemplo, vai ter uma apresentação com som alto. Dica visual. Gente, eu não falei de dica visual aqui, pelo amor de Deus, me desculpem, tá? Eu faço aqui na hora, assim, tento estruturar para vocês da melhor forma possível. Dicas visuais para as crianças com TEA sobre questões auditivas, Amanda? Sim! Principalmente na escola. Leva dica visual com previsibilidade na rotina da sala de aula. Pregadinha lá na rotina da criança, na parede, para a professora pegar e mostrar para o seu filho, e mostrar, vai ter barulho, vai ter criança gritando. Você deixa torto. Não, você vai pro lado um pouquinho. Vai ter barulho, vai ter criança gritando, né? Então, para que ele possa entender que naquele momento vai ter um som mais alto, né? E, por exemplo, lá com uma foto do liquidificador, com uma foto do secador, e oferece aquilo antes de ligar. E ou então falar para a criança verbalmente, daqui a pouco a gente vai pro recreio. Daqui a pouco a gente vai para a educação física. Começar a trazer essa previsibilidade para a criança mesmo, para ele entender o que vai vir pela frente. Porque ela só complementa falando que, por exemplo, se tiver uma apresentação com som alto, eu já levo o aluno na passagem de som para ele ir se regulando. Seria isso? Perfeito. Perfeito, muito bom. Gente, apresentação de escola, você tem que começar a trabalhar isso com a criança 2 meses antes. E não é só na escola, não, é em casa também. Muito, muito, muito. A Yara, ela faz uma pergunta, porém, eu até comentei que seria bom vocês colocarem um contexto, né? Quando a Amanda comenta a respeito de algum assunto. Aí eu me perdi, porque ela colocou assim, você indica o uso de algum? Aí eu não Deve ser algum fone de ouvido. Não, você procura por equipamento de proteção individual. É aqueles de indústria mesmo que é utilizado, entendeu? Aqueles abafadores de som de indústria mesmo. Vera, meu filho apresenta muita irritabilidade e às vezes agressividade. Como ajudá-lo? Tentando descobrir o que está gerando essa irritabilidade. Se é uma questão auditiva, a primeira coisa, gente, é diminuir essas respostas de estresse. Então, se tiver que tampar o ouvido, a gente vai tampar. Se tiver que todo mundo diminuir o som, nesse primeiro momento a gente vai diminuir. Devagarzinho a gente vai começar a trazer isso para essa criança, para que ele comece a passar por um tratamento de verdade. A Sandra, Jesus, aqui nós não mudamos nada, só respeitamos os limites, né, dele. Ótimo, Sandra, isso mesmo. Yara, né, a pergunta ficou, o Instagram, a pergunta dela tinha ficado incompleta, mas já está respondendo agora, ok. A Jana, aqui mantemos a rotina auditiva normal sempre, mas às vezes observo que tem muito excesso, aí eu saio desligando. Pode ser também, se for necessário, sim. Mas observa se isso também você não está fazendo isso para se regular. Tá? A Mademil, a rotina auditiva na escola é bastante complicada, para não dizer impossível. O que você nos sugere? É isso que eu falei, entendeu? Não dá pra gente melhorar, né? Não dá pra calar a boca dos meninos da escola. Impossível. Então a gente vai trabalhando com a criança com TEA. O momento que ela vai chegar, quanto tempo ela vai permanecer nesse ambiente que é tão aversivo para ela, quanto tempo ela vai sair, e aí a gente vai lá e orienta se tem uma AT do lado, qual a conduta que ela vai ter. Se é uma criança que se regula sensorialmente com outro recurso, eu posso levar esse outro recurso junto. Por exemplo, se é um recurso tátil, eu ofereço para ela enquanto ela está muito difícil. Se é uma criança que tem uma busca proprioceptiva, antes de saber que ela vai para o recreio, por exemplo, que ela vai ficar irritada, sobrecarregada de uma forma auditiva, eu posso levar ela para a propriocepção antes, posso levar ela para um parquinho antes, para ela se regular antes, estar
preparada para esse momento. Gente, a questão sensorial, a gente tem pouco tempo aqui agora. A questão sensorial é, como eu sempre digo para vocês, é um quebra-cabeça. Nós somos um ser humano só. Nós estamos falando de uma criança só, que recebe vários estímulos sensoriais ao mesmo tempo. E um não funciona sem o outro. Um não funciona de forma independente do outro. Até uma criança que não tem um estímulo, que é surda, que é cega, né? Até uma criança que não tem esse sentido, ela também utiliza ele. E a gente tem que entender ele. Então eu preciso entender que essa criança recebe todas essas informações. E eu preciso entender todas essas informações que ela está recebendo. Todos esses contextos, todas essas realidades que ela vive ao mesmo tempo. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão complexo. E por isso que eu grito para os 4 cantos do mundo que precisa de um profissional qualificado para trabalhar. A Jéssica, meu filho fica muito agitado quando tem muita gente. Jéssica, observa se não é uma questão auditiva, tá bom? A Grazi, a live vai ficar gravada, a gente vai colocar também no canal. Gente, eu preciso esclarecer uma coisa. Me perdoe, pelo amor de Deus, o Davi não conseguiu gravar a live perfeita que a gente fez de propriocepção. Eu vou gravar de novo um vídeo, eu tenho todas as orientações gravadas, anotadas pra vocês e vou botar lá no canal, tá bom? Tá, a Samula Veiga. Meu filho, quando está em algum lugar com muita gente e com muitas pessoas e com som alto. Meu filho, quando está em algum lugar com muitas pessoas e com som alto, ele fica gritando e correndo sem parar. Tentando se regular, né, Samula? Tentando se regular, complicado. Tadinho. Tentando se organizar. Não deixa ele por muito tempo nesse ambiente. Deixa 5 minutinhos, tira ele desse ambiente. Gente, quando eu falo tirar, é tirar mesmo. Se eu preciso, enfia dentro do carro, fecha as portas, ou então sai desse ambiente de algum jeito para ele tentar se regular de novo. Depois você volta para cá mais um pouquinho. Sai, volta mais um pouquinho, tá? A gente tem que oferecer esses estímulos de forma progressiva, lenta e tolerável para ele. Porque senão a gente cria um trauma. Para criança aí fica muito pior. E, infelizmente, algumas terapias fazem muito isso, sem reconhecer essas questões sensoriais, vai expondo a criança cada vez mais, e aí as coisas só vão ficando mais difíceis. Bom, a gente já tá na marca de segurança, né? Então, a qualquer momento ele vai... Gente, a qualquer momento a live vai cair, mas eu vou respondendo as perguntas de vocês. Muito obrigada, do fundo do meu coração. 2 minutos ou 3 na minha conta. Muito obrigada de novo, viu? Do fundo do meu coração, me desculpem os minutinhos de atraso, e cada vez mais a gente vai trabalhando tudo isso, e cada vez eu vou trazendo temas. Por favor, podem ir me dando sugestões também de temas que vocês querem, e pra gente poder ir falando e estando mais pertinho. A gente vai ter uma novidade especial para 10 mil seguidores, né? Tá chegando em 10 mil seguidores. Gente, me ajuda a divulgar. Deixa eu falar, manda pro povo aí, pro pessoal começar a me seguir mais. Vamos chegar nos 10 mil logo, e a gente vai ter um sorteio muito, muito, muito legal quando a gente chegar nos 10 mil, tá bom? Bom, você quer responder mais alguma? Pode responder, bora responder. O meu adora ouvir som alto no carro, mas quando falamos alto em casa, ele não gosta. Ainda manda a gente ficar quieto. Sandra, tem algumas crianças que têm muita dificuldade com o som da gente conversar, né? A aversão ao som da voz mesmo. É um tipo de intervenção que tem que ser só para esse tipo de som, de proposta sonora. A Jana falou que amou ver o vídeo da bolha, se eu não me engano, acho que do Arca Park. Que bom, deve ter sido. Foi lindo, foi emocionante, gente. A Equitação Viver Superar falou que o perfeito parque. Que bom, cada vez melhor. A mamãe pedagoga, né? Acho que também se o som é mais agudo ou grave, aí acho que ela não complementou a informação. A Cassandra, obrigada. Obrigada eu, Cassandra. Obrigada. Aí a Bruna, Amanda, mas colocar a mão nos ouvidos não pode ser uma coisa boa nos momentos em que ele quer dizer que não está gastando daquilo? Pode, ele está mostrando que ele não está gostando, mas a gente quer que ele consiga estar em todos os ambientes, né? Que ele seja feliz em todos os ambientes, que ele consiga produzir respostas adaptativas em todos os ambientes. A gente não quer que isso seja aversivo para ele, mas que bom que ele está conseguindo se comunicar, com certeza. A Tati fala que cortar o cabelo é uma tortura, o som da máquina, da tesoura. Todos esses sons a gente tem que trabalhar. Gente, se a dificuldade está sendo cortar o cabelo, o som da tesoura, dá-lhe som de tesoura no ouvido, dá-lhe som de máquina. A gente tem que começar a sair da nossa zona de conforto, entender que essas crianças precisam de mais.
Elas precisam de mais da gente, aliás, de mais da nossa intenção, de mais do nosso esforço, de mais do nosso sacrifício, tá bom? A gente tem que passar pelo nosso esforço para poder alcançar realmente aquilo que eles precisam. A Cíntia fala que o filho dela tá muito ruim para comer. Aí tem uma live. Cíntia, entra na live sobre seletividade alimentar lá no canal, tá bom? Terapeuta Amanda Vilela. A Giovana, hoje Júlia penteou o cabelo sozinha, quase morri de alegria. Ai, que lindo, que bom, gente. Ai, só eu sei como isso alegra o coração. A Tati, meu filho cospe na mão e fica apertando na mão próximo ao ouvido. Buscando uma busca tátil, né, Tati? O cuspir na mão, ele tá sentindo a sensação tátil, tá? Um molhadinho na mão. A gente tem que é uma busca que ele tá tendo. A gente tem que começar a atender essa necessidade com uma dieta sensorial várias vezes no dia, né? Descobrir qual textura que ele gosta, que modula ele, para que ele não use isso só nos momentos críticos, que daí ele vai parar de fazer esse comportamento, tá bom? A Jana fala, fale mais sobre o caso da busca auditiva. O que eu devo fazer? Começar a oferecer esses estímulos auditivos. Gente, tem que ser. Por isso que é o termo. A tia Lanús está na live, gente. Ó, dieta sensorial. É aquilo que a gente faz todos os dias. Quando a gente está de dieta de comida, a gente não restringe a nossa alimentação todos os dias com um objetivo tal, para no fim você vai lá no nutricionista e perdeu tanto de massa, perdeu tanto de gordura, ganhou tanto de massa, não é isso? A dieta sensorial é a mesma coisa, é algo que você faz todos os dias para poder alcançar um objetivo X. Então, como que seria a questão da busca auditiva? É quando você oferece estímulos auditivos variados, que gera modulação, para que no fim o seu filho tenha uma resposta funcional mais adequada. Gente, Amanda, e onde isso influencia? Na vida! Em tudo! Em tudo que o seu filho está absorvendo, em todas as habilidades que ele está adquirindo, em tudo que ele está produzindo, em toda a evolução, em toda a neuroplasticidade que o cérebro dele está fazendo. Tânia, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Tânia, de coração. Fala que agradece muito. Obrigada, Vera. A Sandra fala, sempre aprendendo muito. A Sandra quer você lá em São Paulo. Sandra, organiza, meu amor, vamos lá. Tô indo, já vou, vamos lá, só organizar. Amanda e Davi, parabéns, vocês arrasam. Obrigada, tamo junto. Faz lá sobre dieta sensorial. Vamos fazer uma live só sobre dieta sensorial. Desajuste sensorial. Ai, já me pediram sobre música, é você que tá me pedindo sobre música, vamos fazer sobre música. Controle esfincteriano. Vamos fazer também. A mãe, muito obrigado pelas informações, você faz a diferença nas nossas vidas. Ô, gente, nossa, que alegria. A educação fala que vai passar para as mães. Me ajuda a divulgar, gente. Vamos chegar nesses 10 mil logo, por favor, me ajuda. Vanessa fala, você é especialista em aba, onde você atende? Eu tenho formação em aba, não sou analista de comportamento. Eu tenho formação para conversar a mesma língua, né? Porque a criança é uma só e todo mundo tem que ter a mesma forma de comunicar com essa criança, de entender esse comportamento que ela está demonstrando. Mas a minha atuação é integração sensorial. Eu atendo em Goiânia, meu amor, mas faço consultoria no Brasil todo. Manda um direct, né? Manda um direct aí. Tem link na bio também, sobre o seu site, tudo. A Isa, você é maravilhosa. Ah, Isa, que bom. A mamãe da Jo, obrigado a você. Equitação, adoro você. A Isa lá de Natal, ela tá organizando. Eita, Isa, tô doida pra ir pro Natal. Vai chegar rapidinho, tá bom? Ela mandando um obrigado. Obrigada eu, de coração. Vai ser incrível, incrível. Quem soube Natal é a Isa que tá responsável. Gente, quem quiser saber sobre Natal, entre em contato aí com a Isa, tá bom? A Jana. Obrigada, viu, Isa? Pelo carinho, pela confiança. A Bia fala de verdade, que assim. Essa Amanda é melhor do que chocolate. Será, Isa? Será? Você não existe. A Bia, a escola precisa de imersão. Gente, vocês ficam me reforçando, né? 1h dessa da noite, a pessoa trabalhou o dia todo, tá aqui, como eu falei, a capa da capa do Batman, vocês ficam só me reforçando.